E aí, galera, sensacional? Estamos de volta à série em que eu resolvo questões de concursos públicos. Eu estou me detendo um pouco à banca AOCP. Na aula de hoje eu tenho uma questão sobre funções sintáticas misturada a orações. E a questão diz o seguinte: é certo que mereciam punições. A oração destacada tem a função de, e ele quer que você diga qual é a função disso. Dá as alternativas daqui, ó: predicativo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adnominal. Ela é uma questão que envolve inclusive o aspecto sintático, envolve muito a sintaxe. Mas quando eles pedirem para você analisar orações, a dica que eu dou é: foca nos verbos. Então eu tenho um verbo aqui, observe, e eu tenho outro verbo aqui. Se eu tenho dois verbos, eu tenho aqui quantas orações? Duas orações. A primeira oração é esta: é certo. E a segunda oração é: que mereciam punições. Observe inclusive que este quezinho faz o papel de unir a primeira oração à segunda oração. A palavra que une uma oração a outra é denominada de conjunção. Então aqui eu tenho uma conjunção. Inclusive em outra aula de resolução de questões eu já falei sobre esse tipo de conjunção. É certo que mereciam punições. É certo isso. Então, se dá para eu substituir por isso, significa dizer que isso é uma conjunção integrante. E quando eu tenho esse SS, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Sensacional, tá acompanhando aí? Agora, ficado claro isso para você, essa função da oração daqui, ela é determinada por este verbo. E aí vão algumas dicas. Primeira coisa: se isso é um verbo de ligação, indiscutivelmente o verbo ser é um verbo de ligação, já elimina qualquer possibilidade de você ter um objeto direto ou um objeto indireto. E questões em concursos públicos, normalmente você faz por eliminação. Não esquece disso. Vai eliminando. Mas vamos lá, eu vou analisar com você passo a passo. É certo isso. Então eu pego essa primeira oração e a primeira coisa que eu tenho que achar, independente de qualquer coisa, é o sujeito de uma oração. Como é que eu acho o sujeito de uma oração? Com as perguntas: quem é que, em primeiro lugar, e se essa primeira pergunta, quem é que, não der certo, eu faço a outra pergunta. A outra pergunta é: o que é que? Risca a si mesmo no dia da sua prova. Então, ó, vamos perguntar aqui em primeiro lugar: é certo que mereciam punições. Quem é que é certo? Fica meio estranho, mas o que é certo? O que é certo? Que mereciam punições. A resposta foi essa, sim ou não? Isso significa dizer que esta partezinha vai ser o sujeito da oração. Então a alternativa correta de cara vai ser a letra B. Rodrigo, e por que ele não é predicativo? A oração subordinada substantiva predicativa, ela também tem um verbo ligação. Só que o que acontece? Ela vai terminar com esse verbo ligação. Se eu dissesse: a verdade é que eu te amo. Nessa parte, a verdade é que eu te amo, observe que esse ezinho está exatamente terminando a primeira oração. Neste caso, eu teria aí uma oração predicativa, exerceria a função de predicativo. Então, qual é o macete que eu te dou? Vai ter verbo de ligação, mas esse verbo de ligação vai estar terminando a oração. Outra coisa: por que não objeto direto? Para eu encontrar um objeto direto, as perguntas são o que ou quem. Mas eu só posso achar o objeto direto após achar o meu sujeito. É uma grande confusão que as pessoas fazem. Então, se você perguntar aqui, ó: é certo que mereciam punições. É certo o quê? E você pode se confundir e acreditar que isso é um objeto direto. É o tipo da coisa: Ana é bonita. Aí a pessoa pergunta: Ana é o quê? Objeto direto. Também um erro, porque primeiro vai por parte. Acha em primeiro lugar o sujeito. Quem é que é bonita? Ana, sujeito da oração. Depois você vai analisar: esse é que tipo de verbo? É o verbo ser, é um verbo de ligação.
verbo de ligação, não tem nunca objeto direto e não tem nunca objeto indireto. As perguntas para o objeto direto são o que e quem. E do objeto indireto, lembra do macete que eu sempre digo aqui para vocês? É DECA. De que, de quem, em quem, com quem, a que e a quem. Lá na privada, inclusive no banheiro, no dia do concurso, vai ter escrito lá DECA. E você vai lembrar das perguntas do objeto indireto. De que, de quem, em quem, com quem, a que e a quem. E o adjunto nominal, este é que não é mesmo. Claro, o adjunto nominal é tudo o que não é o núcleo de um termo. Então, ele não exerce a função de adjunto nominal. Espero que você tenha gostado. Vamos continuar com essa série daqui. Então, vem aqui, deixe os seus comentários embaixo. Rodrigo, comenta tal questão. E eu vou e comento as questões para vocês. Em especial, questões da AOCP. Forte abraço. Espero de verdade que você passe no concurso.